opinião, a reforma, congressos, se preocupar muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que está ligado aqui na Band Mais. Está começando o Bastidores do Poder. Eu sou a Rose Guglielminetti e do meu lado está o Edmilson Siqueira. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Rose. Bom dia aos telespectadores. Bom, gente, hoje nós vamos debater um assunto que é de Campinas, mas que se reflete em todos os grandes centros urbanos nas cidades brasileiras, que são a questão dos centros esquecidos, morador de rua e como resolver este problema. E quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o vereador Paulo Gaspar, que também é arquiteto. Bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose, Edmilson e os telespectadores da Band. Olha, eu estou para dizer que quem conseguir resolver esse problema dos centros abandonados, com população de rua e toda essa problemática, tá para ganhar 1 milhão, assim, pelo menos, né? Rose, é um problema mundial, nacional e municipal, né? Temos a questão do planejamento urbano, que é para a cidade toda, temos a questão do planejamento do centro, que também é complexo, e temos as políticas urbanas socioeconômicas que dependem muito de Brasília e que o município pode fazer muito pouco, que é a questão dos moradores de rua e dos dependentes de drogas. Aí. Agora, Paulo, como que começou esse abandono dos grandes centros urbanos? O que aconteceu? Assim, faz um resgate histórico para a gente poder entender e para o nosso telespectador entender por que os centros são abandonados ou tem ali muito morador de rua, usuários de drogas, as lojas tentando sobreviver e não conseguindo. Todas as grandes metrópoles, Campinas, por exemplo, a partir da década de 80, né, de lá para cá foram 40 anos, a gente quase dobrou a população. Então, quando você tem um crescimento muito rápido e intenso, as pessoas que moravam, eu, por exemplo, morava ali perto do centro. Aí você não consegue mais andar de carro, a indústria automobilística despejou carro nas ruas de todas as cidades. E aí as pessoas começam a procurar os lançamentos imobiliários ao redor, a cidade vai se espraiando. Então, desde a época de 60, Brasília, maior exemplo disso, né? O planejamento urbano cometeu um pecado mortal daquela época, um modismo que foi mundial, onde você setorizava as coisas, né? Então, a área habitacional, a área comercial, a área administrativa, institucional, e aquilo virou um modismo, né? E Brasília é o maior exemplo disso, que é uma cidade que, assim, fantasma, que não se convive dentro do plano piloto ali, por exemplo. E aí, hoje está tendo um movimento mundial ao contrário, onde a cidade tem que se adensar e verticalizar e fazer com que o uso do carro seja desestimulado. Mas as cidades, né, elas evoluíram e tal, e o Brasil é um país que tem vários outros problemas que acabam implicando no problema da área central também. O principal deles talvez seja a violência, né? E os shopping centers surgiram nessa história como um lugar seguro, adequado, limpo, com ar refrigerado e tal. Como que a gente pode fazer para que essas duas realidades convivam, né? Porque você não vai abandonar os shopping centers hoje porque já são uma realidade. E o centro da cidade está nessa situação que está. Como fazer para adequar os dois? Apesar do shopping ser um lugar super frequentado por parte da população, ele não é frequentado pela maioria da população que não tem condições de frequentar um shopping. Então, a gente precisa criar o espaço para essa população que não habita o shopping fechado, indoor, que a gente chama. Então, o centro é um shopping a céu aberto, né? O que a gente precisa aumentar é a população do centro. Então, o centro está totalmente abandonado e subutilizado, né? O que a gente briga aí na questão do planejamento urbano é que o mercado passe a olhar o centro com atratividade, como ele vê em outras cidades da cidade, outras regiões. Agora, o governo Dário tem colocado e discutido uma revitalização da área central. E está criando alguns vetores e encaminhou recentemente um projeto para a Câmara, que é o Retrofit, né? Para poder trazer, dar outros usos para alguns bens. Mas parece-me que esse projeto está cheio de problemas. Primeiro, gostaria que o senhor falasse para mim o que esse projeto oferece para a cidade e depois quais são os problemas. Ele é basicamente a reabilitação de edifícios, então tem prédios deteriorados. O projeto diz que vai dar isenção fiscal de IPTU, ISS e TBI para aqueles empreendimentos que possam transformar prédios antigos em novos retrofitados, que a gente chama, né?
Esse retrofitado, só para o nosso telespectador entender, por exemplo, tem esses imóveis antigos, porque no centro você tem muitos imóveis antigos. De repente a pessoa tem 4 apartamentos de 100 metros quadrados, não sei se essa é possível. Se ela reformar e der um outro uso, ela consegue a isenção? É para isso? A ideia, também pode usar no térreo também, né? Exato, a ideia é essa, mas na prática ela não funciona. Por quê? Você tem que fazer no prédio todo. Então, um prédio que tenha 200 apartamentos, se 4, 5 ou 10 quiserem fazer, não dá certo, tem que fazer nos 200. E aí como é que você convence todo mundo a reformar e fazer o que tem que fazer? Então, só vai poder atender, no caso, reforma básica, pintura, ou está caindo o reboco da fachada. Então, assim, coisas que todo mundo, ninguém vai falar não, né? Que é uma coisa ínfima, pequena, mas positiva. Vai ficar bonito visualmente. Visualmente. Mas não traz o comércio, porque uma das propostas, por exemplo, é pegar um prédio, transformar a garagem em um mini shopping. Isso o senhor não vê essa possibilidade? Para ter essa intervenção estrutural no edifício, vai precisar de uma adesão de 100%, e aí você tem um complicador que isso não se efetiva. Então o alcance é muito pouco, ele vai atingir um proprietário de um edifício que ele é dono do edifício, aí ele consegue fazer, ou ele compra o edifício, despeja todo mundo lá, e aí agora eu vou transformar o comercial em apartamentos que eu vou alugar, coisas do tipo assim. E aí tem alguns incentivos urbanísticos, aí não são fiscais, que aí, olha, se você tiver fachada ativa, que é você criar lojinhas e você ter comércio e gente usando o térreo do seu prédio o dia inteiro, você vai ganhar X a mais de isenção, né? Então eles têm uns plus aí, existem muitas regras no projeto que limitam bastante a adesão, mas mesmo que ele fosse 100% efetivo e conseguisse atender muita gente, ele vai atender um nicho muito pouco e apenas uma pequena porcentagem de um problema grande que o centro precisa para resolver. Então, a gente sabe que o senhor está tentando mudar esse projeto, reformá-lo, reformulá-lo, emendá-lo, certo? E como é que está essa situação? O senhor já fez essas emendas, já entregou para a prefeitura, como é que está essa situação? Foram meses aí de tentativas de diálogo com o prefeito e secretários. No primeiro momento houve muita resistência à ideia, porque eles venderam isso para os síndicos da cidade, do centro, e aparentemente houve uma reação positiva desse público, né? Sim, eles gostaram, eu conversei com alguns e eles aprovaram. E aí, como além de vereador, eu sou arquiteto urbanista e a gente criou uma frente parlamentar para debater intensamente esse e outros projetos, onde dentro dessa frente nós temos mais de 30 entidades, entre Secov, Sinduscom, escritórios de arquitetura e outros, debatendo intensamente esse problema, e a gente tem uma visão holística muito maior. E o centro é um pequeno problema. É primordial para ter nesse projeto, para ele ser bom? Tá. Bom, primeiro ele precisa incentivar, a nossa crítica é que ele não precisasse dar incentivos fiscais, mas sim urbanísticos, que seja sustentável por si só o projeto. Ou seja, atendendo às regras do mercado, ele se financia essa reciclagem, esse retrofit, essa renovação, né? E não é o incentivo fiscal que vai gerar essa renovação. Essa é a primeira crítica. Então a gente precisa criar instrumentos atrativos para o mercado, como eu disse. Por que uma MRV da vida vai fazer condomínios lá na periferia e não faz no centro? Porque a conta não fecha, o terreno é caro. Então a gente tem que aumentar o potencial construtivo, nós temos que criar um instrumento que chama intervenção urbana, onde você tenha acréscimo de gabarito. Por exemplo, uma MRV está acostumada a fazer um prédio de 4, 5 andares, ela não quer fazer torre de 20, 30 andares. Não é o padrão dela, mas ela poderia fazer os seus 5, 6 no centro e o excedente que ela não usa, ela poderia usar em outro lugar para fazer nos outros empreendimentos dela. Então esse é um tipo de flexibilização que precisa ter, que a lei hoje não proporciona, né? Nós também precisamos de concessões urbanísticas. Você tem prédios abandonados, o maior exemplo aqui na Imperatriz Leopoldina, temos um prédio que era do Palace Hotel abandonado ali, que poderia ser retrofitado e virar habitação social, por exemplo, que é um tremendo gargalo que nós temos.
E para isso, essa concessão, o que é? A prefeitura fazia uma concessão para iniciativa privada, a empresa vai lá, retrofita o prédio, explora aquilo durante décadas e décadas, faz a conta lá, vê quanto 10, 20, 30 anos que seja, e depois aquilo passa de volta para a iniciativa pública, ou dependendo do X, né, passa definitivamente para a iniciativa privada. Enfim, é uma concessão que tem que ser estudada. E também precisamos de operações urbanas. O que é isso? Quando você cria um projeto desse com essa complexidade, não adianta você só fazer com que o mercado seja o salvador da pátria. O poder público tem que dar a contrapartida também. Então, ele precisa de grandes projetos dentro do centro para incentivar, para reverberar essa renovação. Exemplo, a gente tem quarteirões aí que são cortiços, virando Cracolândia. Você, através de uma operação urbana, você vai lá, desapropria um terreno inteiro desse, um quarteirão, e cria lá um mega empreendimento que vai atrair, vai valorizar a região em torno, né? E para isso você precisa de uma legislação para isso, né? Então, todos esses instrumentos urbanísticos, a própria Coab, que não participou dessa lei, que a gente aprovou o empreendimento de interesse social, que está dando um excelente resultado, que a gente precisa trazer ela para o centro, foi tudo isso deixado de lado e não foi colocado no projeto. Então, esse é o foco das emendas. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e você não saia daí, porque nós vamos continuar falando sobre o centro de Campinas. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com Bastidores do Poder e neste domingo nós estamos discutindo um problema que eu falei que era no Brasil, aí o vereador Paulo Gaspar falou assim, não, isso é mundial, minha filha. Problema nos abandonos das regiões centrais. E a gente tem projeto aqui em Campinas, mas o vereador aponta alguns problemas. Uma das questões que todo urbanista fala é o seguinte, que para poder ter vida no centro, precisa trazer de volta o morador para o centro. Dentro dessas operações urbanas, intervenções urbanísticas que o senhor propôs aqui, é possível fazer prédios e trazer novos empreendimentos imobiliários para que pessoas possam morar no centro? Essa é a ideia, é fundamental que isso aconteça. Isso, o mercado gerando esses novos empreendimentos e, em contrapartida, o poder público reativando áreas e para valorizar. Porque qualquer construtora que faça esses prédios de alto padrão ou médio no entorno, Guanabara, Cambuí e tal, por que eles não vão fazer no centro? Porque ali vai ter morador de rua e viciado em droga. Então, por mais que ele tenha um incentivo urbanístico, por mais que a conta feche, ele também não consegue vender o empreendimento. Então, aí precisa dessa parceria público-privada para resolver a questão da violência, da segurança. E o que é a prefeitura, o que vocês estão conversando para discutir uma política de atendimento para esse morador de rua? Porque você não pode simplesmente chegar lá e tirar o morador de rua, porque você tem o direito de ir e vir. É um problema sério, né? Ele depende basicamente, eu pessoalmente defendo que mude a Constituição Federal, porque você deveria poder internar pessoas compulsoriamente, que hoje não pode, né? Tá. A pessoa tem que querer ser internada e se tratar. Então, quando a pessoa está tomada por droga, a gente sabe que, bom, essa é a minha opinião. Enquanto não fizer isso, fica difícil, porque eles vão estar ali. Agora, como que urbanisticamente a gente consegue mitigar esse problema? Eles normalmente ficam em áreas deterioradas. Quando você melhora o ambiente, então vai lá o poder público, faz uma bela praça, tem segurança, eles começam a ficar incomodados. Hoje está tendo lá telão da Copa, tudo mais, eles não ficam à vontade. E aí eles vão procurar, Então é uma forma de você dissipar e não deixar eles tão à vontade assim, né? E, infelizmente, o prefeito até tentou algumas ações no sentido de organizar a distribuição de marmita, não sei o quê. Vem o Ministério Público, vem ativistas aí ideológicos e colocam. Então, assim, existe essa complexidade política para resolver o problema também. E dentro da Câmara, vereador, qual a possibilidade das suas sugestões, do projeto, dessa comissão de urbanista, ela conseguir sucesso com essas emendas no projeto? Dentro da Câmara há uma boa vontade com relação a isso? Ali na Câmara, como a maioria é a base do governo, dos 25 dos 33, o que vier de ordem, vamos dizer, do Executivo, eles vão seguir, porque a maioria não tem formação para debater essa complexidade desse problema. Onde que vai acontecer?
toda essa discussão que a gente está fazendo antes de ir para a Câmara, ou seja, as emendas no caso, e também o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que vai fazer um parecer em relação a essas emendas, parecer da Coab e também as entidades que estão se pronunciando através da frente parlamentar. Uma vez que tiver todos esses pareceres e vier favorável, aí o Executivo dá o aval e a base vai aprovar. Então precisa convencer primeiro, a fazer o inverso, né? Convence a Prefeitura, porque os vereadores eles vão aceitar o que o governo mandar. Então, a maioria, todo projeto que vem do Executivo funciona assim. Se não tiver acordo antes no quarto andar, que a gente chama, a Câmara não vai aprovar. Agora, o prefeito está prevendo uma remodelação da Campos Sales. O que foi feito ali na Francisco Glicério, e ele fala que são alguns pequenas intervenções que no final vai gerar uma mudança no centro. Como que o senhor vê essas pequenas remodelações? O senhor acha que primeiro tinha que fazer um projeto geral e depois, aí sim, partir para essas mudanças pontuais? Exato, Rose. São positivas as ações do prefeito, são muito pontuais, insignificantes na complexidade do problema todo. É o que a gente chama em planejamento urbano de acupuntura urbana. Então, são pontos isolados ali, mas se você não tiver uma secretaria de planejamento estruturada para pensar a cidade como um todo, isso não resolve. É igual você está com um problema que você precisa de uma cirurgia no órgão X do seu corpo, você está tomando um remedinho para passar os sintomas, né? É isso que a acupuntura urbana faz. Então, uma crítica antiga que existe em Campinas é a necessidade de criar um instituto de planejamento ou se estruturar a atual Secretaria de Planejamento. Por exemplo, a Secretaria do Verde hoje, ela é pensada para o planejamento do meio ambiente. E o apagar incêndio do dia a dia, a questão ordinária e operacional, é da Secretaria de Serviço Público, do Parques e Jardins, que são os maiores problemas diários, de poda de árvore, de extração e coisas do tipo. E ela fica na questão da APA, das coisas mais do planejamento em si. Então, a Secretaria de Planejamento tem que separar do urbanismo. O urbanismo vai cuidar do dia a dia, do operacional, e o planejamento vai cuidar das questões macro da cidade. Não sei se você se lembra assim, de alguma cidade que você usaria como modelo para o centro, que resolveu ou que tem um bom centro? O maior exemplo que a gente tem é Curitiba, que há 60 anos atrás já criou esse Instituto de Planejamento, e aí é um órgão técnico, né? Esse é o grande problema do Brasil e de Campinas, que o planejamento está na mão dos políticos. Então, todas as secretarias são controladas por partidos políticos e o interesse político. Então, mesmo os técnicos que estão lá, que são muito bons, eles também não têm essa capacidade para fazer planejamento urbano. Eles não estão preparados para isso, não entraram lá para fazer isso. Eles são obrigados a fazer. Então, o prefeito cobra uma legislação, eles são obrigados a fazer e a legislação sai totalmente equivocada, insuficiente e que a gente chama de coxa de retalho. O ideal seria um escritório de planejamento independente, quase independente do poder público, assim seria o ideal? O formato de ser um escritório, uma autarquia, a ideia que nasceu com esse objetivo lá atrás, sim. Aí ela foi tomada por outros objetivos políticos. Independente do formato de ser lá ou a própria secretaria ser estruturada, a do Verde eu acho excelente. Ela tem uma estrutura muito sólida hoje, bem consolidada, e você tem o Parque Jardim separado. Então é isso, se a gente conseguir separar o planejamento do urbanismo, você separa totalmente. Então isso que hoje ela não faz nenhuma coisa nem outra, né? Você tem que ficar lá um ano para aprovar um projetinho de uma casinha, e não consegue dar conta de uma legislação urbana do planejamento. Porque hoje, você fazer zoneamento e fixar regras urbanísticas é diferente de planejamento. Planejamento é projeto mesmo. Você precisa de um master plan da cidade, está saindo o PIDES aí, que é o Polo Internacional de Desenvolvimento. É a mesma coisa, é uma legislaçãozinha que vem vindo antes de um projeto. Então, a legislação é a última coisa que se faz. Primeiro você faz um projeto e depois você faz uma legislação para adequar o projeto. O que o senhor está falando é que Campinas, de acordo com a tua opinião, não existe um pensar de planejamento urbano, pensando Campinas para 20, 30, 40 anos. O que nós temos tido nos últimos tempos são só intervenções muito pontuais, é isso? É isso, é um modelo político no Brasil inteiro. Não é interessante para os políticos entregarem o poder na mão dos técnicos do planejamento, porque isso é rentável. Então, assim, a Secretaria de Planejamento Urbano é a secretaria que mais dá dinheiro para Campinas, que traz mais receita, né? Outorga onerosa, taxas que vêm da aprovação dos projetos, contrapartidas, né? E ela está sucateada, totalmente sucateada, não dá conta de 10% do que ela precisa fazer.
Então, esse modelo político ultrapassado tem que acabar e a gente teria aqui Toninho, um prefeito fantástico que tinha essa ideia de implementar, infelizmente não conseguiu. E a gente sonha por um prefeito que um dia compre essa ideia e estruture, porque se Campinas hoje está entre as 10 cidades melhores do Brasil, com toda essa gerência política, que não tenho nem palavras para dizer, imagina se a gente tivesse um controle técnico do planejamento urbano. Isso seria a primeira do Brasil. O governo Dário, no começo, no ano passado, eu me lembro que ele chegou a falar de montar esse escritório de planejamento lá na INDEC. Não avançou? Ficou uma célula lá, um embrião, né, que começou com a Mariana, que hoje nem está mais, e para pensar o pátio ferroviário. Isso. Mas é assim, é um embrião para pensar uma acupuntura urbana. Falta o todo. Então, a Campos Sales, que você falou, tal, todo o centro tem que estar desenhado, planejado. Essas megas intervenções de operações urbanas, vamos trazer um hospital, vamos trazer um shopping, vamos fazer uma grande praça pública, vamos fazer um centro cívico. Eu sonho com isso, né? Nós temos o Paço Municipal ali, você tinha que ter a Câmara ao lado da Prefeitura. Sim. E você tinha que ter o Palácio da Justiça funcionando ali. Sim, né? A Praça dos Três Poderes. Né? Exatamente, como tem em Curitiba e tem nas grandes cidades do mundo, o centro cívico. Né? O próprio pátio ferroviário está sem andamento. O senhor sabe como é que está a situação daquilo ali? É tão bonito aquilo, pode ser tão bem usado. Né? Sim, parece que o problema da concessão foi resolvido lá em Brasília, né? E agora vem a questão do planejamento todo. Então é um processo muito moroso, né? Que vai ter que escutar muito as comunidades, os conselhos, para ver quais os usos que vai fazer de cada barracão daquele, de onde que vai vir os recursos. Parte da área vai ser feita uma concessão para a iniciativa privada para poder custear esses públicos. Só que como a máquina de iniciativa não tem competência, não está estruturada para isso, ela fica patinando e o tempo passa e as coisas não saem do papel. Eu sei que um dos planejamentos é montar uma cidade da criança ali nesse espaço para poder trazer a população e ter um uso cultural, mas obviamente vai ter ali a questão comercial, porque vai tentar trazer os empreendimentos ali para o centro, né? Enfim, é muita coisa para se pensar, né? É complexo e a gente tem exemplos que já aconteceram em outros lugares. Então, essa questão do retrofit já aconteceu lá em 2005 com o Serra, quando era prefeito, não deu certo, não deu resultado nenhum. E aí eles ficam com programas de intervenção esporádicos, conforme cada prefeito que entra, funciona como de acupuntura ali no local, mas não funciona para o todo. Então, para a gente realmente deixar o centro pujante como a gente sonha, são décadas, 20, 30, 40, 50 anos, e começa pelo planejamento. Então, na questão dessa legislação que foi para a Câmara, é o primeiro de um monte de coisa. Cadê o monte de coisa? Então, é a mesma coisa que se você tiver um terreno, e você não tem um projeto, aí você começa com como, depois começa 2, aí você vai fazendo aquele puxadinho, chega lá na frente e virou um Frankenstein. E você está no meio do terreno, ocupou um lugar errado, aí você derruba tudo e faz de novo. Mais ou menos o que é o centro de Campinas hoje, né? Um Frankenstein, porque tem um monte de coisa diferente que não deveriam estar ali, certo? E estão. O trânsito mesmo é uma bagunça por causa disso também, que é outro problema sério que precisa ser resolvido. E dentro dessa questão do planejamento que nós estamos falando, tem que conversar com todas as outras secretarias envolvidas. O planejamento é uma delas, né? Que vai envolver saúde, assistência, segurança e etc. Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui no Bastidores. Eu espero que o senhor consiga convencer lá o pessoal da Prefeitura com as suas propostas e achar uma saída para o nosso centro, porque, afinal de contas, nós merecemos um centro melhor aqui de Campinas, né? Eu que agradeço, Rose e Edmilson, e parabéns por trazer esse tema tão importante para Campinas. Ed, vamos embora, né? Vamos embora, né? Hoje é domingo, pé de cachimbo, né? Como a gente falava quando era criança. Boa semana para você, viu? Para você também e para os telespectadores também. Muito obrigado. Bom, uma excelente semana para você e semana que vem nós estaremos de volta com mais um assunto que é do seu interesse. Tchau, gente. Até. Beijo. Tchau, tchau.